Após o eclipse lunar total do dia na madrugada de 16 de maio de 2022, eu resolvi trazer aqui um conteúdo, uma série de vídeos que podem realmente explicar o que está acontecendo com a sua vida. E quais são os benefícios dessa série de conteúdos? Eu vou trazer aqui para você que quer se compreender melhor, que quer entender a sua personalidade, a sua forma de agir ou de reagir, né? Aquela reação que a gente faz por impulso, sem pensar. Eu tô olhando a minha listinha aqui que tá tudo anotado, tá bom? Alcançar equilíbrio financeiro, harmonizar a sua comunicação, a sua relação com as pessoas, saber qual é o papel da sua família na sua vida. Ainda, saber as suas reais potencialidades e forças, saber pontos fracos a cuidar na sua saúde para evitar problemas futuros, saber também como melhorar o seu convívio no trabalho, então com as colegas de trabalho, com os chefes, qual é a melhor profissão para você, onde ficar, onde você vai se sentir melhor ou não, melhorar a sua relação a dois e muito, muito mais. Então, essa série de vídeos vai começar hoje. Eu vou trazer hoje a introdução com o que vai ser todo o nosso conteúdo. Mas antes de eu começar, eu quero que você entenda que há algum tempo atrás, eu estava passando por uma série de dificuldades e desafios na minha vida. Eu tive desafios financeiros, eu tive desafios de saúde familiares. Eu não estava bem aonde eu estava morando, eu não gostava mais do local onde eu estava vivendo. Eu estava ficando doente frequentemente, ou seja, era de tempos em tempos eu estava ficando doente, minha saúde não estava legal. Eu estava acima do peso, ou seja, do meu peso ideal, eu estava acima do peso 10 quilos também, ou se não até mais, tá? Porque até eu evitava, digamos assim, o encontro com a balança. E além do mais, eu estava muito frustrada, muito frustrada. Aquilo parecia que não era o que eu queria da minha vida, parecia que não tinha sentido a minha vida. Foi então que eu busquei, através desses segredos, dessas ferramentas que eu vou trazer aqui nessa série, foram de uma certa maneira a chave que abriu as portas para me mostrar o que estava errado, para me centralizar. Foi através dessas ferramentas que eu consegui entender qual é o meu propósito, o que estava acontecendo, o que estava me bloqueando, por que eu não estava conseguindo viver minha vida muito mais leve, o que tinha por trás de todas aquelas situações que estavam sendo recorrentes, ou seja, que vinham e vinham e vinham. E na época eu sei que parecia que não fazia muito sentido, um estudo muito antigo, algo muito, parecia muito mecânico, algo assim que não poderia, né, na minha visão na época, explicar tudo aquilo. Eu achava apenas que aquilo que estava acontecendo era o meu destino, era o que eu devia ter, era o que eu escolhi e era assim que devia de ser. Que não ia ter como eu tomar atitudes diferentes através apenas de um conhecimento novo. O que me surpreendeu foi exatamente isso, que através desse conhecimento que eu percebi que sim, tudo aquilo que estava acontecendo de nem tão positivo, muito pelo contrário, de negativo, aquelas situações recorrentes que me machucavam, que eu sofria de ver, de viver, de estar ali naquele local, naquelas situações que recorriam, e aquele sentimento repetido, dia após dia, né? Vira e mexe aquela situação acontecia com outras pessoas, não só com as mesmas pessoas, não só convivo com as mesmas pessoas, também com outras pessoas. E isso fez com que eu olhasse para minha vida e, poxa, todas elas estavam trazendo um aprendizado para mim. Todas elas tinham o mesmo recado, que era o recado de eu aprender com aquilo e evoluir. Porém,
eu estava presa em alguns desses segredos ocultos que eu vou trazer aqui para vocês. E sim, a partir do momento que eu entendi aonde estavam essas amarras, eu pude soltar as amarras e seguir em frente. Então, se você está aí com algum desafio, ou apenas você quer buscar essa lista que eu falei de prosperidade, de melhorar relacionamentos, de melhorar sua saúde, fica comigo, acompanha a série de vídeos, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sim, vão entrar vídeos. Eu não sei exatamente o tempo que eu vou conseguir colocar eles aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar toda semana ou não, mas a minha intenção daqui a pouco é conseguir colocar todos os dias. Se der certo ou não, eu ainda não sei. Eu só sei que tem um chamado muito forte aqui dentro, que eu tenho que trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês possam, sim, saber que existe solução, que existe caminho, que tem uma ferramenta muito antiga e muito poderosa que pode mostrar para vocês exatamente aonde vocês precisam olhar. Porque às vezes a gente está focado em alguma coisa e não é lá que a gente deve focar. Sim, é uma armadilha? Pode ser, mas a gente precisa investigar e buscar se conhecer. A gente precisa então estar aberto a receber. E eu quero de coração que você esteja aberto a receber todo o conteúdo que eu vou trazer aqui. Porque para você que está aí do outro lado, é de graça. Então aproveita. Já deixa o seu joinha, já compartilha com os seus amigos ou aquela pessoa que você sabe que está passando por algum desafio, sabe que ela gostaria de receber esse conteúdo pelo carinho seu ou até por respeito àquela pessoa. Você vai dizer, não, aquela pessoa realmente acho que poderia estar recebendo esse conteúdo e tendo acesso a esse conhecimento também, né? Sim, eu tô colocando aqui, eu tô me expondo, botando aqui para vocês. Como eu disse, vocês é gratuito, mas para mim tem um custo, tem um trabalho por trás de tudo isso para conseguir trazer tudo isso para vocês. Sim, tem sim. Então, vamos revelar qual é todo esse assunto. Vamos começar hoje a trazer um pouquinho mais, já que eu introduzi um pouquinho da minha história aqui também, para que você entenda que eu, de uma certa maneira, não foi por acaso, porque eu acredito que não existem acasos, existem movimentos. Há algo que acontece que nos faz nos movimentar, seja pelo amor ou seja pela dor. Sim, somos chamados a nos movimentar. Como eu falei, eu senti um chamado de trazer esse conteúdo para você. Então, esse chamado a se movimentar pode ser de várias formas. Então, pode ser através de uma dor, de uma doença, de um acidente, pode ser através de uma gravidez, pode ser que está inesperado, tipo, né? Não estava programada, e assim por diante. Pode ter muitas coisas que venham, que nos movam. Sim, tirem o nosso foco, que às vezes é o ego que está mandando, né? A gente está focado em alguma coisa, mas não é isso que a gente deve fazer. E aí acontece algum acidente, acontece alguma doença, e isso muda totalmente o nosso foco. E então, eu não quero que você sinta esse chacoalhão de receber do universo ou de uma força maior, de Deus, o que você acredita, que faz com que esses movimentos nos movam. Pode ser um movimento vindo de você, com amorosidade, através da minha palavra aqui, ou através de um vídeo que você receba, de uma mensagem de um amigo, de uma ligação, que você realmente sinta dentro de você a necessidade de começar essa mudança aos poucos, né, com os pés no chão, cabeça tranquila, sabendo que isso vai ser bom para você e com essa consciência de eu vou buscar algo e não sendo chacoalhado para dizer, ó, agora não dá mais, eu tenho que ir. Não sei se você está me acompanhando, não sei se você está me entendendo, mas se você está me entendendo, comenta aqui embaixo, coloca já se você, ó, tô entendendo o que você está falando, já aconteceu isso comigo,
Eu já tive esses chacoalhões em uma situação. Realmente, chacoalhões foram de acidentes, chacoalhões foram de saúde e também financeiro. Sim, e cada um deles tinha um propósito na minha vida, que é mudar o meu foco e olhar para onde eu devia olhar. E eu acredito que na vida de vocês pode já ter acontecido sim, ou vocês devem já estar buscando esses movimentos por vocês, pelo amor, né? Como a gente fala, que é quando a gente resolve investigar o que está acontecendo, né? O que está sendo trazido para nós. Então, eu já falei dos benefícios e esse conhecimento então pode ajudar não só você, mas também a sua família, amigos, aonde você convive com pessoas, a sua comunidade, pode sim influenciar pessoas do seu trabalho. Então, fica comigo e acompanha essa série aí. Vamos lá. Eu acho que é do que eu comentei até agora. Deixa eu só acompanhar aqui para mim não me perder no conteúdo todo aqui. Então, qual é a importância da gente estar aqui falando sobre esse assunto? A gente, às vezes, não sabe ou não gosta de algum assunto e torce o nariz para ele sem menos pensar ou buscar entender o porquê. Às vezes, sem nenhum motivo aparente. Simplesmente eu não gosto e ponto. Mas não entende nem o porquê. Já aconteceu com você? E se você já pensou que existem muitas formas de coisas chegarem até você que não exatamente tem uma explicação para aquilo ter chegado? Situações, pessoas que não exatamente tem como entender por que você atrai pessoas de algum tipo, né, de algum tipo de reação, de algumas pessoas que talvez você torça o nariz, pessoas que você não goste, que vira e mexe acontecem traições, né, seja no trabalho, num relacionamento, algum amigo que era amigo e depois não foi tão amigo assim. Ou então as doenças que podem ser que estão acontecendo no teu convívio ali, pessoas que fiquem doentes, que mexam com a sua vida. Então, a gente busca, às vezes, querer entender qual é o propósito de tudo isso. O porquê tudo isso está acontecendo. E foi o que aconteceu comigo naquela época que eu estava falando para vocês antes. Quando aconteceu vários fatos, né, de saúde, de doença, de atração de pessoas que pareciam ser mais, digamos assim, que mexiam com a gente mesmo, né, que mexiam principalmente comigo, que eu ficava assim, gostaria de entender, né, gostaria de buscar o entendimento do real propósito, por que esses caminhos estão sendo cruzados? Por que essas coisas estão acontecendo? Tá, mas e se nós tivéssemos algo que pudesse explicar isso? Se nós tivéssemos algo que pudesse nos orientar, algo que a gente possa realmente usar como uma ferramenta. E foi quando eu encontrei, né, sendo nessa busca, me permitindo, seja o que for, olhar, me permitindo, seja o que for, me abrir para conhecer, para entender melhor o que estava acontecendo na época. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a astrologia e sobre mapa astral, para me entender melhor. O conceito na época, ou a intenção na época, de quando eu busquei o mapa astral, foi de entender aquelas situações repetidas, entender por que a dor estava vindo, entender
essa pessoinha aqui que estava cheia de desafios internos. Sim, cheia de desafios internos. Eu não me entendia mais, nem eu mesma. Como fazer com que alguém me entenda? Não tem como, né? Então eu já estava com muita dificuldade de ter um sono tranquilo. Eu estava com muita dificuldade em fazer as minhas tarefas do meu dia a dia, os meus compromissos em si. Eu sempre parecia que tinha que ter uma desculpa para adiar o máximo possível. Então eu evitava de encarar a vida, eu evitava de tomar atitudes. E foi quando eu tomei essa atitude, então, de buscar esse conhecimento, a astrologia, o meu mapa astral. E eu quero trazer para vocês um pouquinho do que é um mapa astral na prática, principalmente para resolver problemas. Então eu vou falar muito nessa série de como resolver os problemas, de como você busca as soluções no mapa astral. E a astrologia, então, o mapa astral em si é uma imagem do céu, né, dos astros e as suas influências na vida das pessoas. Então, cada pessoa, quando nasce, a sua hora, nos seus minutos, na sua data, na sua localização, independente de onde for, esse momento que a pessoa respira, né, que o bebezinho respira pela primeira vez, que é considerado o momento exato. Então, é como se fosse tirado uma foto do céu e ali estão posicionados planetas, são posicionadas as casas, são posicionados os signos, que são as constelações lá no céu. E esses momentos, essa imagem, ela já tem muitos anos de estudo sobre isso, o que influenciam, e isso pode mostrar e mostra muito de uma pessoa, da personalidade, das áreas da vida dela. E sim, através de olhar para essas explicações, olhar para essa imagem, a gente pode começar a fazer um caminho para olhar para aqui dentro, olhar para quem somos, para quem já fomos e para quem a gente tem potencial para ser. Então, essa influência dos astros no comportamento das pessoas, tantas outras pessoas quanto nós mesmos, mas aqui eu quero trazer para que vocês entendam que é individual, né? Então, olhar principalmente para nosso relacionamento, como nos relacionamos com nós mesmos e como nós podemos utilizar dessa ferramenta para nos conhecer e para usar para resolver nossas questões, aqueles desafios que chegam na nossa vida que a gente não sabe qual caminho tomar. A gente não sabe por que está acontecendo e não muito menos o que fazer com aquilo que chega. Então sim, quando o movimento do céu, como um eclipse que aconteceu ontem, aonde impacta a nossa vida, o que acontece conosco e por que sentimos tanto. Às vezes positivo, às vezes negativo, né? Independente do que for, entender o real motivo, a resposta por trás dessa imagem, por trás desse movimento, né? Então eles movimentam e nos movimentam aqui dentro. Por quê? Será o acaso? Será coincidência? O que você acha? Comenta pra mim aqui. Eu vou adorar saber qual é a tua opinião em relação a isso. E aí, tem uma diferença muito grande entre a palavra zodíaco e horóscopo. Muito grande, tá? Zodíaco vem do grego e significa o círculo de animais. E horóscopo, que significa estudo do momento. Então, eu vou pegar aqui para vocês o que representaria mais ou menos um círculo, né? Aqui com todas as imagens. Aqui, na verdade, são só os símbolos, né? Touro, Áries, Gêmeos, Câncer, são apenas os símbolos. Mas o horóscopo seria apenas um movimento dos planetas nesses signos,
né? Seria apenas esse movimento por um momento. Então, um estudo do que está movimentando lá em cima, aonde eles estão passando e o que isso pode sim influenciar aqui embaixo. Eles movimentam e nos movimentam também. Às vezes positivo e às vezes nem tanto. Isso depende também, ó, de nós. Isso sim. Então, o objetivo aqui com esse conteúdo é que a gente possa, sim, nos conhecer melhor, nos compreender, nos autoconhecer, nos aceitar como somos, o que cada parte desse movimento, cada parte dessa imagem, por exemplo, de uma imagem assim que a gente tem, o que ela representa para nós. Deixa eu trazer aqui, ó, mais pertinho para vocês. Aqui, então, seria os 12 signos, seus planetas regentes, os elementos, enfim. Também dá para entender como as casas, né? Porque como se fosse um mapa. Um mapa, então, ele é uma mandala, que vai ter as casas, vai ter, dentro dessas casas, vão ter planetas que vão estar passando por elas, vai ter os signos, né, que podem estar nas suas casas regentes ou não. Então, tudo essas influências e o que elas significam na vida de cada uma, de cada pessoa. E, para isso, a gente vai precisar buscar cada um o seu. Cada um vai precisar buscar aonde está cada assunto em sua vida. Então, sim, eu vou trazer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada signo, casas, essas coisas assim. Mas, antes de tudo, eu quero que, para você saber aonde buscar resolver os problemas, né? Resolver as questões, resolver alguma intriga ou porque está traindo aquelas situações, enfim. Mas, para isso, você vai ter que saber aonde cada coisa, cada situação que eu vou trazer, né? Cada signo ou planeta ou os dois casos, enfim, estão posicionados no seu mapa. Você vai precisar ter o seu mapa astral em mãos para saber aonde está cada conhecimento. E aí eu vou explicando cada dia um pouco através dessa série que eu vou trazer, e você pode já ir percebendo, daqui a pouco já entendendo um pouquinho mais de você e percebendo que a gente sim tem influência dos 12 signos, que a gente tem essa mistura dos signos, que não é só o signo que a gente nasce, como a gente aprendeu, né? Que na maioria, mas eu aprendi que a gente era o signo solar, que a gente era, então, o signo que nasceu era o signo da gente, e ponto. E aí eu na época até olhava, quando era criança, adolescente, né, faixa de 10 em diante ali, sei lá, 20 anos lá, o horóscopo, né, que vinha, eu lembro na casa da minha avó, muitas vezes a gente olhava no jornal, toda semana, o que tinha naquela coluna, né, do horóscopo da semana, de o que aquilo iria influenciar. E depois, mais tarde, eu lembro que também tinha na rádio, enfim, a gente acompanhava assim. Eu acompanhava assim. E eu gostava de acompanhar não só o meu, por incrível que pareça. Eu gostava, assim, de ouvir todos e entender um pouquinho de cada um. Porque eu sabia que sempre tinha alguma coisa que eu podia colocar, ó, fulano, ou outra, né, um da família, alguém que tá perto. Mas, na verdade, era um chamado já, né, meu, interno, algo da minha história já dizendo que sim, eu tenho muitos signos, eu não tenho só o meu signo solar, eu tenho muitos signos e a gente tem a influência de todos eles no nosso mapa, ou seja, na nossa vida inteira. A questão aqui é saber aonde influencia e o que fazer com isso. Então, no próximo encontro, a gente vai trazer um pouco mais sobre esse assunto da explicação do mapa. E se vocês já têm dúvidas, já têm assim, uma curiosidade de algum assunto específico, já vai colocando aqui embaixo, escreve no comentário, ou coloca o teu comentário dizendo, eu quero saber
sobre o meu signo, ou quero saber sobre as casas, ou qual é o assunto que você quer saber, já deixa nos comentários, coloca lá, que sim, eu vou trazer, vou explicar para vocês, daqui a pouco eu vou até responder já no seu comentário, já um pouquinho, dizendo, já te dando um antemão já do que vai vir, tá? E aí a gente vai compilando, eu vou colocando aqui, então, os conteúdos, né? Passo a passo, aos pouquinhos, para que não, digamos, não seja demais para a cabeça, não seja uma aula muito pesada. Eu quero sim trazer para vocês irem olhando para suas vidas e percebendo que quando acontece um eclipse, a gente sente o efeito, a gente pode utilizar de uma melhor maneira. Quando acontece, por exemplo, um Mercúrio retrógrado, o que ele significa para você, aonde ele te afeta mais e como utilizá-lo da melhor maneira também. Porque sempre existe os dois lados. A gente sempre pode escolher qual lado tá. E de preferência ainda é que você escolha andar entre os dois. Nem de mais e nem de menos, e sim o caminho do meio. Mas para isso é preciso buscar o conhecimento. E por que não o autoconhecimento? Conhecimento certo para você se entender, se conhecer mais. Porque quem sabe como alguém, digamos, que chega até você e diz algo sobre você, mas se você se conhece, você vai ter a certeza de se é verdade ou não. E se essa pessoa estiver apenas tentando te diminuir, o autoconhecimento, ele vai com certeza fazer com que você olhe para você mesmo e diga: não, eu não sou isso que você está falando. Eu já me conheço, eu sei quem eu sou. Porque eu já busquei me conhecer. E essa força interna faz com que você não caia na conversinha dos outros. Faz com que você não sofra na mão de qualquer um. Porque sim, a gente só vai sofrer, só vai quando a gente se permitir. Quando a gente se permite aceitar o que os outros dizem sobre nós. E o autoconhecimento é quando a gente olha para nós e diz: essa sou eu. Essa sou eu. Eu sou assim. Eu realmente penso assim. Eu realmente sinto assim. Eu realmente sou assim. Porque eu me conheço. E a imagem do céu, que a gente vai trazer muito aqui forte, é única. É a sua imagem. Não existe alguém igual. Não existe. Olha, nem gêmeos, porque dá minutos de diferença. Normalmente, esses minutos podem mudar alguma coisa no mapa astral. A lua se movimenta mais rápido e, enfim, pode dar movimentos diferentes até em gêmeos. Uma personalidade um pouco mais diferente e é perceptível para quem está nesse âmbito, né? E por que não buscar o conhecimento certo para você, aquilo que realmente vai fazer com que você acelere, fazer com que você evolua, fazer com que você prospere, tenha uma vida mais leve, sabendo que quando existe esse chamado de mudança, você saber o que fazer. Quando existe chamado de pausa, você saber o que fazer. E assim por diante. Sem esperar com que a dor venha e te empurre para fazer algo que você não queira fazer, mas vai ter que fazer. Porque quando a dor vem para buscar você no aprendizado, não tem escapar. É muito difícil que quem sente -se chamado pelo amor e espera com que a dor te movimente, normalmente quando a dor vem, você faz. Então é formas que acontecem que parecem sem explicação, mas se a gente for estudar mais a fundo, tem um propósito maior aí, que é a nossa evolução como alma, como pessoa. Então tá, fiquem ligados que eu vou trazendo um pouquinho mais do motivo por que o céu
a imagem do céu fala tanto sobre você naquele exato momento, os minutos que você nasceu. E se você não sabe o horário que você nasceu, se você nunca fez seu mapa astral e gostaria de fazer, até para acompanhar aqui a nossa série, para você ter esse conhecimento em suas mãos, me escreve aqui embaixo dizendo, ó, eu quero que, ou eu vou ver se eu consigo deixar um link para vocês aqui, para vocês me chamarem e a gente pode fazer fazer o teu mapa astral, e aí você pode acompanhar aqui já sabendo aonde está teu mapa, já olhando para ver o que no teu mapa explica sobre a tua vida e o que pode trazer de conhecimento para você que faça assim a diferença, que você possa assim utilizar para resolver os problemas, encontrar o melhor caminho, encontrar as melhores soluções, viver uma vida mais leve, ter mais saúde, prosperidade e uma vida plena. Então fica ligado que aqui no nosso canal, no meu canal, Miriam Flores Garcia, que sim, vai sair um monte de conteúdo bem bacana para vocês, tá bom? Um super beijo, muita gratidão por ter você aqui nesse vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!